volta com Ligados na Área com a locutora e jornalista Isabela Camargo, que foi apresentadora e repórter da TV Bandeirantes e Band News TV. Afinal, qual dessas atividades você prefere? Não tem nada que eu prefira ou não goste. O que eu aprendi já em quase 20 anos aí de caminhada é ou você se adapta àquilo que a vida está te colocando, aquele desafio, né, no jornalismo, no caso que a gente está falando especificamente da sua pergunta, ou você se adapta e você tenta tirar o melhor de cada situação, ou você sofre. A decisão é nossa. Ou eu me adapto ou eu sofro. Onde eu quero chegar? O Band News TV chegou na minha vida no momento onde realmente eu entendi, esse é o caminho do jornalismo. Né? É o hard news. Eu não fui pro artístico, eu não fiquei pirando em questões glamourosas. Não, eu entendi que o jornalismo era o dia a dia e era contar as histórias da sociedade. Então o Band News foi muito bacana. Eram muitas horas de apresentação. E por essas muitas horas de apresentação, com notícias nacionais e internacionais, é que eu fui também afinando o meu gosto. Depois do Band News, que aí eu fui para a Band, que aí eu queria muito a rua. Depois de 3 anos apresentando o jornal, eu entendi que a minha musculatura, o estofo mesmo jornalista, estaria na rua e não ali sentada, no ar-condicionado e tal. E aí foi onde eu briguei por essa transição, de apresentadora para repórter. Então, quando você faz um curso de jornalismo e tal, a tendência é que todo mundo fala, eu quero ser apresentadora de TV. Mas para você chegar lá, você tem que ter um caminho na rua até para ter noção daquilo que você está falando. Até para valorizar todas aquelas reportagens que você está mostrando. Então, quando você me perguntou o que eu preferi mais, né? Não teve preferência, e sim noção do que eu estava fazendo. Então, foram 3 anos de apresentação, eu falei, opa, não, preciso de rua. Aí eu saí da apresentação e fui para a rua. Fiquei 6 meses fazendo só rua, e aí a necessidade da casa me colocou de novo na apresentação. Aí eu fiquei os dois, apresentando e fazendo reportagem. Então, tudo depende. A Isabela é editora e apresentadora da Previsão do Tempo, do jornal Hora 1. E ela também é substituta da Mona Lisa Perrone. O jornal é transmitido às 5 horas da manhã pela TV Globo. Isabela, qual a dificuldade de apresentar um jornal assim tão cedo e você teve que mudar totalmente sua rotina? Que hora você vai dormir? Que hora você acorda? Assim? Essa é a melhor parte. Quando eu estou fazendo a previsão do tempo, eu acordo às 2h30 da manhã. O problema não é acordar às 2h30, porque acordar você acorda, o despertador toca, você desliga e você pula da cama. O problema é dormir cedo. Né? Então eu tenho que ter muita responsabilidade, muita disciplina para dormir por volta de 6, 7 horas. Isso na teoria, né? Então 6 horas, entre 6 e 7 horas que eu faço? Eu me desconecto. Aviso o namorado, mãe, amiga e tal, estou desconectando, beijo, tchau. Aí eu começo a respirar fundo, mentalizar para dormir. Aí sim, aí você começa a ver a hora passando e o sono não vem. Aí você toma uma dose de maracujina. Aí outra dose de maracujina, você começa a fazer promessa. Meu Deus, eu prometo que não vou mais comer bolacha recheada. E você falou que isso é quando você apresenta a previsão. Isso. E quando você substitui a Mona Lisa? Quando eu substituo a Mona, eu tenho que dormir às 4 da tarde, para acordar meia-noite. É uma baita experiência. Mas aí também, assim como as questões da profissão, você aprende a se adaptar. É legal dormir às 4 da tarde? Não. Mas é incrível a hora que você começa apresentando as notícias e mostrando aí as versões dos fatos e tal, aí você fala, pô, valeu a pena. Então, na hora que você acorda, você fala, e agora, José? Mas depois que você vai, você chega e já está tudo envolvida, a coisa vai e pronto, sem sofrimento. Em 2011, Isabela ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Oeste de Jornalismo e recebeu menção honrosa pela série de reportagens Vizinhos do Crack, exibida no Jornal da Band. O que você ganhou de bagagem com a realização dessas reportagens? Primeiro, que ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Na TV principalmente. Por mais que você tenha uma ideia fantástica, um texto genial, você precisa entender que ninguém faz nada sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava numa pauta qualquer, num dia qualquer. O meu repórter cinematográfico, Claudinei Matosão, falou assim para mim, Isabela, você quer ver o inferno? Eu falei, depende, dá tempo, a gente tem que chegar e fechar a matéria pro Jornal da Band, é perto o inferno? Ele falou, eu preciso te mostrar uma coisa. E aí ele me levou até a Rua Helvétia, que era a rua onde os consumidores de crack ficavam. Numa época em que ninguém mais falava deles. Que tipo, todo mundo já falou tanta coisa que ninguém mais falava. Aí quando eu vi aquela cena que parecia um filme assim de terror, nós gravamos 1 minutinho e aí eu fui do centro da cidade até o Morumbi, onde fica a Band, pensando, o que eu vou fazer com isso? Não dá para você ver aquilo e não fazer nada.
por aquelas pessoas, não só que consomem, mas por aquelas pessoas que estão em volta. Aí, cheguei e apresentei para o meu chefe, Valdir Zuetti, maravilhoso, líder, maravilhoso. Falei, Valdir, a gente precisa falar disso. Ele falou, mas todo mundo já falou tudo. Eu falei, posso pensar? Posso. Pode. E aí eu comecei a entender, assim, qual caminho eu vou dar. Adianta só falar dos consumidores de crack, eles consomem crack, é um vício? Não. Aí a gente foi fazer uma pesquisa de campo, eu e o Matosão, meu repórter cinematográfico. Então partiu dele essa sugestão. Aí a gente entendeu que a igreja perdeu casamentos, que a escola ali, o liceu perdeu alunos, eles tiveram que diminuir um turno, né, porque as pessoas não iam até lá. E principalmente o que me deixou mais impactada foram aquelas pessoas que escolheram morar ali, tipo 20, 30 anos atrás, e agora são reféns de outras pessoas. Ou seja, eu conheci famílias que tudo que eles arrecadaram na vida, eles investiram no imóvel ali. E eles não podem receber visita, eles não podem sair de casa em determinados horários, ou seja, eles estão presos por um vício alheio. Então, eu levei essa visão para a redação. Falei, olha, temos um caminho que ainda eu não vi abordagem, que são os vizinhos do crack. São as pessoas que padecem do vício sem ser os usuários, sem ser os familiares que a gente sabe que sofrem diretamente com eles. Então, qual foi a bagagem que eu tive nisso? Insistir numa ideia que eu acredito. Por mais que eu tenha ouvido direto assim um não, isso aí já foi falado tudo, pera, será que foi falado mesmo? Aí vem muito uma questão de observação e humildade com o assunto. Vamos ver se realmente já falaram tudo, né? Então, insistir numa ideia que você acredita, humildade e realmente essa parceria entre o repórter e o repórter cinematográfico. Se você tiver essa sintonia, cara, você vai longe na carreira. Bom, com toda essa liberdade de expressão que a gente tem hoje, muitos âncoras ainda não podem dar opinião durante o jornal. Por que ainda tem essa restrição, você acha? Mudou bastante. Mudou bastante. Assim como as vozes do rádio mudaram, as vozes da TV mudaram, os apresentadores da TV mudaram, a linguagem da TV mudou. Emitir opinião é uma coisa difícil, independente se você estiver na TV ou não. Né? Acho que até numa conversa familiar, depende da sua energia, inclusive, para você, determinados assuntos, você vai emitir sua opinião ou não. Na TV, eu posso dizer, pelas emissoras que eu passei, não existe regra e não existe manual. Existe bom senso. Né? Então, se antes isso era totalmente proibido, hoje eu posso dizer que existe bom senso de cada um. Né? E eu vejo, sim, muitos âncoras, muitos apresentadores emitindo, sim, sua opinião. Isabela, chegou mais uma pergunta no Twitter para você. Como diz um amigo meu, Pedro Beltrão, o Twitter tá bombando. Olha lá, a @Luísa Capella perguntou: qual a sensação de ser classificada entre as 10 melhores ao Prêmio ESSO de jornalismo? É a premiação mais importante para um jornalista. Não, como eu tinha, né, comentado, foi assim o meu divisor de águas na carreira, total. Eu tenho certeza, inclusive, que esse foi o pontapé para poder mudar de emissora. Tenho certeza, porque eu acreditei muito naquilo. Quando você vê a verdade no seu foco, no caso do seu personagem, no seu assunto, e você acredita naquilo, não tem como não dar certo. Né? Se você tiver, então, como eu disse, muita dedicação, humildade e observação. Aí, quando saiu o resultado dos 10, eu falei, é mesmo? E eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz que que primeiro eles te avisam, olha, você ficou classificado entre os 10 finalistas. Para mim já foi uma vitória. Eu não esperava nem chegar entre os 3. Por quê? Porque era um tema muito local de São Paulo. Né? Por mais que a gente saiba que o crack está disseminado no país inteiro, eu estava falando muito de São Paulo, de um problema de São Paulo. De repente, se eu tivesse colocado outras praças, outras cidades, a coisa teria ampliado. Mas eu já fiquei feliz demais. E aí, quando veio o resultado, então, dos 3, outras 3 pessoas que venceram, eu fiquei extremamente feliz. Aí, o que eu fiz? Quando veio o certificado, que veio um certificado bonito, assim, amarelo, grande e tal, aí eu peguei e escrevi, com a minha letra, que é um garrancho, mas tentei caprichar, o nome de todo mundo que participou. Então, porque eles colocam só o nome do repórter. E, tipo, por que vai colocar o nome só do repórter? Né? Então, vai lá, certificado de honra ao mérito, tal, não sei o quê, prêmio ESSO, aí eu coloquei assim do lado todo mundo. Todos os repórteres cinematográficos, todos os editores, todos os chefes que participaram. Então, para mim, realmente, o prêmio ESSO foi um divisor de águas, foi incrível, sabe? Ainda bem que eu não fiquei entre os 3, porque senão acho que eu não teria aguentado. Fiquei só entre os 10, já estava feliz da vida, falei, ufa, pronto, já está ótimo, sabe? Imagina você ficar entre os 3, a agonia depois para saber o que aconteceu. Então foi muito legal, foi muito especial.
Eu queria saber se você tem alguém como inspiração, ou na TV ou no rádio. Assim. Como é seu nome? Isabela também. Isabela, minha xará. Isa, é o seguinte, eu não tenho uma pessoa que seja assim, minha inspiração foi tal pessoa. Ao longo da vida você vai aprendendo a admirar as pessoas com olhares diferentes. Então, quando eu tinha 16 anos, meu olhar era um. 18 era outro, 20 era outro, 25 era outro, agora que eu estou com 34 é outra percepção. E assim vai mudando. Então, eu tenho sim algumas pessoas que eu admiro. Por exemplo, eu admiro o texto de uma pessoa, a forma de apresentar da outra, a capacidade, por exemplo, de uma outra pessoa. Então, eu tenho algumas pessoas sim que eu admiro, mas uma específica não. E ao longo da carreira você vai aprimorando também, você vai aprendendo o que também admirar. Sabe? Porque senão fica muito superficial, né? Eu podia falar assim, não, eu admiro o Cid Moreira. Cara, quem não admira o Cid Moreira, né? Um vozeirão, tal, ele fez parte de uma história maravilhosa da TV. E ele, sim, admiro como um padrão, né? Mas depois dele já vieram outras pessoas. Então, a Mona Lisa é minha inspiração, o Tralha é minha inspiração, cada um com o seu pedaço, sabe? Que é isso que aí faz o todo pra gente montar a nossa história. Estamos apresentando Linkados na Área com Isabela Camargo, que além de apresentadora, faz parte do time de repórteres da Globo. Para assistir ao próximo bloco, clique no link abaixo.